Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós não colocarmos o ser humano como status de um Deus, como algo que deve ser reverenciado, adorado, exaltado. E nós vamos ver isso como exemplo no livro de Isaías, no capítulo 31 de Isaías. Mas antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você: deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar a chave, se tem feito você se aproximar de Deus, se tem ajudado você, então envia para 3 amigos para que eles também possam conhecer a palavra e que nós possamos aprender juntos. Porque assim que você envia, você estará ajudando a compartilhar e agregar valor na vida de outras pessoas, de outros peregrinos. Então coloca lá compartilhar. Também deixa aí também seus comentários. Se inscreve no canal que todas as segundas e quintas tem uma palavra de Deus para você. Então vamos lá. No livro de Isaías, capítulo 31, como a gente falou, a importância de não colocar o ser humano com o status de Deus. Antes de a gente continuar, queria pedir a você, se você pode, feche os seus olhos. Caso contrário, não possa, esteja trabalhando, entre em espírito de oração. Vamos apresentar a nossa vida a Deus. Pedir a Ele que nos dê sabedoria e discernimento. Pai amado, bendito e glorificado seja, Senhor Jesus Cristo. Graças nós te damos por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos dado do teu infinito amor e cuidado. Pai, fala conosco através da tua palavra, dá sabedoria e discernimento a cada coração. Nos ensina a viver e praticar a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim, peregrino. Capítulo 31 de Isaías, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos que confiam em carros, porque são muitos, em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atenta para o Santo de Israel e nem busca ao Senhor. Eita, peregrino, você já vê aqui o início desse versículo 1. Deus dizendo: ai de vocês que têm colocado a sua confiança no número de pessoas e de soldados do Egito. Ai de você que tem colocado a confiança por causa das carruagens blindadas a qual eles têm. Ai de você por ter colocado a sua confiança na força do braço de cada um dos egípcios e não ter parado para testificar e pelo menos refletir que eu sou Deus que constrói, que coloca e remove quem está aonde está. Então Deus já começou aqui iniciando a fala, dizendo para o povo de Israel que eles estavam vacilantes por estarem dividindo a sua confiança, que deveria ser plena no Senhor, com seres que eram seus semelhantes, mas que aos olhos físicos, por causa do status e do poder momentâneo, porque Jefferson momentâneo, porque nada, peregrino, que está aqui abaixo do sol, que está na superfície terrestre, é infinito. Tudo que está aqui na terra é finito. Tudo tem um prazo de validade. Tudo tem um prazo de chegar ao momento a qual não vai estar mais lá. Então como é que você entende isso, Jefferson? Porque se você parar para verificar, peregrino, o tempo vai passando, os anos vão passando, é a história que documenta, você verifica que antes o mais importante produto que existia era o café no Brasil. Era a cana de açúcar. Hoje são a tecnologia. Antes, o mais importante comunicação que tinha é via cartas. Hoje você pega o seu celular e liga de onde você quiser. Antes, o mais importante para uma guerra eram as pessoas. Hoje as pessoas guerreiam com armas biológicas, que não necessita mais de pessoas e mesmo assim mata em massa. Então o que é que a gente verifica aqui? Que não importa o que exista, vai chegar um momento que isso vai passar. E ai de você que tem colocado a sua confiança em algo que é passageiro,
que tem tirado a sua real confiança de uma pedra angular, que ela é inegavelmente insubstituível. E quem é essa pedra angular, Jefferson? Deus, o nosso soberano e eterno Jesus Cristo. Ele é uma pedra angular, ele é insubstituível, mas as pessoas preferem confiar em algo que aparentemente traz mais alegria para os olhos físicos do que confiar em Deus, que é pleno. Mas Jefferson, Deus eu não enxergo. E você também não enxerga o ar, e nem por isso você deixa de acreditar que existe o ar. Você também não enxerga o vento, e nem por isso você deixa de sentir em sua pele que o vento existe. Então e aí? O que é que adianta você tentar acreditar nos seus olhos, peregrinos, se os seus olhos não têm como explicar o que é sobrenatural? Então já no início desse versículo Deus disse: ai de vocês, ó povo de Israel, por estarem sendo seduzidos pelos seus olhos. E aqui é onde está o problema, peregrino. Se você deixar que os seus olhos te seduzam, você vai ser levado para o calabouço. Se você deixar que a sua caminhada esteja seguindo um patamar apenas pela visão, ou um caminho somente pelo que os seus olhos físicos mostram, você está fadado a cair em vários precipícios. Está fadado a ir para vários calabouços. Por que, Jefferson? Porque os seus olhos não conseguem enxergar o que está para além do que é o mundo físico. Jefferson, mas tem como eu me antecipar? Tem como eu enxergar algo que não aconteceu, mas é do futuro? Sim, peregrino, tem. Eu pergunto, o nosso Deus, peregrino, ele é o Deus de ontem? Creio que você está dizendo sim, Jefferson. E o nosso Deus é o Deus de hoje? E o Deus de amanhã? Você vai dizer sim, Jefferson. Então, se o nosso Deus, ele não muda, e que o tempo cronológico não faz diferença, quando a gente diz que o nosso Deus é o de ontem, de hoje, de amanhã, para Deus não importa o tempo cronológico. Ele não vive nem existe segundo o tempo cronológico. Então ele já sabe o seu futuro. Então se você quer saber o seu futuro, não adianta colocar os seus objetivos e sonhos em pessoas, objetos ou bola de cristal. Você tem que confiar naquele a quem conhece verdadeiramente o seu futuro. E esse é Deus. Quando assim você confia nele, você vai ser estabelecido para caminhar em um caminho que não vai ter problemas, porque todos nós vamos passar por problemas. Eu vou continuar ensinando isso a você. Não pense você que enquanto você viver nessa terra vai chegar um momento que você vai ficar sem problemas. O único dia que você vai ficar literalmente sem nenhum problema para resolver é quando você já não tiver mais nenhum fôlego de vida em seus pulmões. Mas enquanto você tiver fôlego de vida em seus pulmões, vai ter algo para você resolver. Entendendo isso, não é que você vai ficar sem problemas, mas quando você está com Deus, você está se direcionando de forma mais prudente e assertiva possível, porque Ele conhece o teu futuro. Então vamos repetir aqui o versículo 1. Olha o que diz: ai dos que descem no Egito em busca de socorro. Então pontuando aqui, peregrino, ai daqueles que estão procurando socorro em coisas físicas. Ai daqueles que estão procurando socorro em pessoas. Jefferson, então significa que eu não posso buscar ajuda? É claro que não, peregrino. Você tem que entender que esse buscar socorro é porque o pessoal, o povo de Israel, estavam confiando plenamente que a única solução deles era buscar o Egito. E o Egito era um povo que adorava outros ídolos, que adorava a Deus pagãos, que iam contra os ensinamentos a qual eles receberam de adorar somente a um Deus monoteísta, que era o nosso soberano Deus, o Senhor dos exércitos, o leão de Judá, aquele que fez a sarça queimar sem pegar fogo. Então, eles estavam aqui indo contra os ensinamentos, eles estavam indo contra toda o ensinamento que foi lhe entregue. E ainda mais, eles estavam indo contra o que eles viram acontecer. Eles viram Deus fazer maravilhas para o salvar e tirar do cárcere. E eles aqui estavam retornando novamente
ao lugar aonde eles deixaram. E agora eles estavam voltando para o lugar de onde eles saíram. Eles imploraram 400 anos para sair da terra do Egito, para sair das 400 anos para sair das garras do Egito, e agora estavam voltando para lá, para confiar naquele a qual ele clamou para sair de lá, e o Senhor respondeu. Por isso que diz aqui: ai dos que descem no Egito em busca de socorro, Deus está dizendo, e estribam em cavalos e confiam em carros. Aqueles que estão confiando, tem muitos que apostam a sua confiança, os seus sonhos, a sua esperança em cavalos. Então, tem muitos peregrinos que utilizam-se das apostas para confiar. Ah, eu vou apostar hoje em fulano, eu vou apostar em cicrano, eu vou apostar no cavalo, eu vou apostar na Mega Sena. Jefferson, o que é que isso tem de errado? No momento que você coloca a sua esperança e a sua confiança em algo que não é real, real como, Jefferson, não te traz plena confiança e convicção de certeza, você está tirando a sua confiança de onde deveria estar, que era em Deus, e colocando em algo que é variável, algo que pode jamais acontecer, te tirando a sua confiança de alguém que é soberano e que sempre é e sempre será, que é Deus. Por isso que ele diz que coloca a sua confiança em cavalos e em carros, porque são muitos, são numerosos. Você está olhando pelos olhos físicos, porque é muito, Jefferson, é numeroso a multidão que tem indo por esse caminho, então eu vou por esse caminho. Enganoso é o coração do homem, e os seus olhos são da mesma forma enganados. Por isso, Jefferson, é porque são muitos, então eu vou apostar do jeito que o pessoal está apostando, naqueles cavalos, naqueles homens. Aí o Senhor está dizendo: ai de ti se você está agindo dessa forma. Porque são muito fortes. Ah, Jefferson, é por causa da força física. Eu confio neles por causa da força física. Deus está dizendo: ai de ti. Ai de ti que tem confiado na força, mas todavia não tem confiado no Santo de Israel. Deus está dizendo: todavia você não tem confiado em mim. Em mim que sou Deus soberano e que tem cuidado de ti, desde os primórdios da sua existência. Sem que você nem viesse a suspirar, eu já o conhecia. E você tem confiado hoje mais em coisas do que em mim. Tem confiado mais em pretextos do que em mim, Deus está dizendo. Tem confiado mais na loucura da sua mente do que nos meus ensinamentos e princípios inegociáveis. Ele demais, olha aí, e nem buscam ao Senhor. E nem pelo contrário, olha aí, e nem vocês vêm me buscar e me perguntar sobre alguma coisa. Vocês vão direto buscar naquilo que os seus olhos chamam mais atenção. Se você tem feito isso, peregrino, não faça mais. Que a sua confiança não esteja na força do braço do homem. Que a sua confiança não esteja no número da quantidade de pessoas que vão pelo caminho. Que a sua confiança não esteja em algo que é finito. Que a sua confiança esteja em algo que é eterno. Que não depende de nada. De nada, preste atenção. Deus não depende da sua opinião, não depende da sua crença, não depende de multidões, não depende de números para ser Deus. Ele é Deus e sempre será Deus, independentemente se tem alguém que acredite ou alguém que não acredite. Ele é pleno. Em si ele não necessita de ninguém. Ele nos ajuda por causa, como ele disse, a minha misericórdia os basta. O que é a minha misericórdia? Vocês não são merecedores, mas a minha graça, favor não merecido, eu dissipo sobre a sua vida. Vamos seguindo aqui. Versículo 2. Todavia, este sábio, olha aí, todavia este é sábio, e faz vir o mal, e não retira a sua palavra. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Olha o que Deus está dizendo. Todavia, esse é sábio e faz vir o mal, não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa do malfeitor. Deus está dizendo: eis que virá dias que o malfeitor vai cair.
E esse que entende isso é sábio, que entende que o malfeitor vai cair, que entende que o número não é sinônimo de vitória, que entende que a força não é sinônimo também de vitória. E aquele que entende, olha aí, que os malfeitores não vão prevalecer. Ele diz mais, e ele diz, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Então ele disse, eu também virei contra aqueles que praticam a iniquidade, que faz o mal, achando que não vai ter justiça que se aplique sobre ele. Uma coisa que a gente tem que estar ciente, peregrino, a justiça de Deus é plena, e ela não falha e não depende de juízo ou pensamento humano. Por isso que um dos ensinamentos a qual a gente tem sobre a colheita ela é universal. O plantio é opcional, mas a colheita é universal. Não importa se você tem 10 anos, se você tem 20 anos, se você tem 80 anos, se você tem 50, não importa a sua idade. A colheita é universal. Mas não estou nem plantando, mas se você não plantar, você não vai colher. Se você tem plantado, você vai colher. Se você tem plantado errado, você vai colher errado. Então entenda que a lei da semeadura, ela se aplica a todos que subsistem ainda na existência física. Vamos seguindo aqui. Versículo 3. Pois os egípcios são homens e não deuses. Então ele já diz aqui. Olha o que Isaías estava falando para o pessoal de Israel. Entenda, seja sábio, povo, que o povo do Egito não são deuses. Por quê? Porque quando eles colocaram a confiança no número, colocaram a confiança por causa da força, eles estavam querendo procurar alguém para endeusificar. Isaías estava falando para o povo de Israel, vocês estão se esquecendo de quem realmente é Deus? Vocês têm se esquecido de quem realmente é o seu Senhor? E aqui é um ponto muito importante. O ser humano, peregrino, o ser humano tem essa capacidade, infelizmente trágica, de se esquecer. O ser humano se esquece muito rápido do que Deus faz. Deus cura ele, Deus liberta ele das drogas, Deus tira o câncer, Deus faz milagres em sua casa, sua família, e passa-se um ano, no máximo 6 meses, e ele se esquece do que Deus fez. Deus livra ele da morte. Exemplo, estava tendo acidente, tudo ocasionou que todos morreram e ele sobreviveu. Ocasionou que o acidente, se olhado pelos olhos físicos, era impossível ele sobreviver, e ele sobrevive. Ele glorifica a Deus ali. Passa 1 mês, 2 meses, até mesmo 3, e ele se esquece. Não seja pego nesse mal. Peça para Deus jamais se esquecer da fonte aonde você saiu. Peça a Deus para que você sempre aprenda a honrar de onde você veio, peregrino. Honrar a fonte, honrar a Deus. Para que você não seja acometido como o povo de Israel aqui, que tinham se esquecido de que Deus é quem estava o sustentando e não era o povo do Egito. Olha o que diz aí no versículo 3 novamente. Pois os egípcios são homens e não deuses, e os seus cavalos carne. Olha o que Isaías está dizendo. É sério? É sério que vocês têm colocado a sua confiança em carne, em cavalo? Algo que está hoje aqui e amanhã acaba? Para pensar, peregrino. Você está colocando a sua confiança em um ser humano como você, que só tem uma perspectiva de vida de 80 anos? Ah, porque ele é numeroso? Ah, porque ele tem força? É sério que você tem feito isso? Para e reflete o que você está fazendo. Para e verifica o que você está fazendo, peregrino. Deus está pedindo hoje isso. Reflita sobre o que você está fazendo. Aonde é que você está indo dessa forma? Ele diz mais, Isaías, aqui. Ó, os seus cavalos que são carne e não espírito, quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudador, e ambos juntamente serão consumidos. Olha o que aqui Isaías estava dizendo. Independentemente da sua confiabilidade, se você confiou no cavalo, eu digo uma coisa para você. Quando Deus estender a mão, cairá tanto quem está no cavalo, como aquele que confiou e ajudou quem estava no cavalo. Deus está dizendo,
É sério que você quer colocar sua confiança aí? Quando vir a cair, não vai cair somente ele, vai cair também você que o confiou com ele. Por isso que a gente aprende sempre uma coisa, peregrino. Nunca uma pessoa, quando ela vai cair, ela cai sozinha. Ela sempre leva os outros que estavam abaixo dela. E é isso aqui que Deus estava mostrando. No momento que ela cair, vocês vão cair junto com ela. Então, receba agora a orientação, Deus estava dizendo através de Isaías. E muda o que vocês estão pretendendo fazer de errado. Deus aqui já estava orientando o povo a não errar, peregrino. Deus estava orientando eles a não falharem. Olha o versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre uma presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Olha o que Deus está dizendo. Não importa a quantidade numérica de quem vai vir contra mim. Eles podem se juntar. Eles podem se unir. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui. Eu é quem guerreio. Então é indiferente aonde ou quantos estão vindo contra mim. Porque assim serão consumidos. Por isso que Deus deu o exemplo aqui no versículo 4 do leão. Ele diz que o leão, ele diz aí, ó, o leão ele não se espanta das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. O leão, ele, se você o cercar com multidão, com pessoas, ele vai estar ali continuamente pronto para atacar e ir contra quem quiser se levantar. Então era isso que ele estava dizendo aqui. Não adianta vocês tentarem aumentar o número, que eu não vou ceder ou mudar a minha perspectiva. Os meus olhos, como Deus estava querendo mostrar aqui, não são físicos. Não dependem da opinião de terceiros para me agir. Deus ele não está dependendo de opinião de ninguém, peregrino. Deus, para ele ser Deus, ele não precisa da crença de outros. Mas Jefferson, então por que eu acredito no Senhor? Então por que eu acredito no Senhor, Jefferson, se ele não depende da minha crença? Por isso mesmo, peregrino, você acredita nele, porque é ele que te dá a vida. É ele que te sustenta. É porque você reconhece que você depende dele e não ele depende de você. É por você depender dele que você anda com ele. Por você entender isso, você o ama, o busca, o anda com ele. E entende que mesmo ele sendo infinito, ele está pronto a ajudar aqueles que clamam. Então vamos repetir aqui o versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abate pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Versículo 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Assim como paira as aves, assim o Senhor dos Exércitos, olha aí, amparará. O que é amparar, Jefferson? É ajudar. É estar pronto a guardar, a proteger, amparar, sustentar. Então Deus está dizendo, assim como pairam as aves, o Senhor vai sustentar a Jerusalém. Deus estava dizendo, não se preocupa o povo de Israel. Não se preocupa se vocês estão angustiados por causa da iminente guerra ou por causa dos seus inimigos que estão dizendo que vão vir sobre ti. Deixa eles rugirem. Deixa eles quererem te devorar, porque eu que vou sustentar.
Deus estava dizendo, guarda o teu coração, peregrino. Se você até hoje está tentando confiar em A, em B, em C, para de tentar confiar em homens e coloca a minha confiança realmente plena em quem? Em Deus. Coloca a sua confiança plena em Deus, porque não importa quais são os seus inimigos, todos eles vão sucumbir perante o Senhor. Se você assim colocar a sua confiança no Senhor. E Deus estava dizendo isso para o povo de Israel. Deus estava dizendo, eu vou te sustentar, eu vou te amparar. Jefferson, mas eu estou escutando as vozes, eu estou escutando a grande multidão. Acalma o teu coração. O que é a multidão perante o Senhor dos Exércitos? O que é uma multidão perante o Deus que dá a vida? Quem é uma multidão? A diferença, peregrino. Quando você começa a olhar por essa perspectiva que nós não passamos de pó, cinza, nós somos como nada perante Deus. Isso que você tem colocado medo, o problema a qual você coloca medo perante o Deus a qual te guarda, não é nada. Você vai dizer, realmente, Jefferson, o medo a qual estou sentindo agora é porque eu não estava tendo a dimensão e a visão da grandeza do meu Deus. Infelizmente acontece muito isso. Muitas vezes o peregrino ele olha para o problema em vez de olhar para a grandeza do Deus dele. Ele olha para o problema em vez de olhar para o solucionador e fica alimentando o medo de continuar. E cada vez que você alimenta o medo, você impede a sua fé de alcançar a Deus. Porque sem fé é impossível, peregrino. É impossível você agradar ao Senhor. Você precisa ter fé. E fé é certeza e convicções de fatos que não se veem, não é pelos olhos físicos, não é pelo tato. Fé é algo inerente que está dentro de você. Não é algo externo, mas é algo que está internamente. Ligado à sua alma, ligado à essência divina que flui sobre a sua vida. Vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Olha aí, proteger-lhe-á, salvar-lhe-á e poupará e livrar-lhe-á. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou te poupar, Israel. Eu vou te salvar. Eu vou te guardar e vou te livrar. Então o que é que você está querendo mais, peregrino? Deus está dizendo, está com medo? Eu vou te salvar. Você não tem saída? Eu vou te sustentar. Eu vou te livrar. Deus está dizendo, acalma o teu coração. Faz a tua parte e confia que Deus vai fazer o impossível. Deixa que o impossível não é coisa sua. Não é para você fazer. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele, peregrino. Muitas vezes os nossos peregrinos focamos em querer fazer a parte de Deus, que é o impossível, e não fazemos a nossa parte, que é o mais básico, de permanecermos na fé e confiantes. Nós focamos em querer fazer o impossível, tentando trocar os nossos principais pontos e áreas de prática. A nossa prática é obedecer e servir ao Senhor. O impossível é com Ele. Às vezes a gente quer fazer o impossível e pedir para Deus confiar na gente. E aí onde é que está o problema, né? Essa somatória nunca vai fechar. Porque o impossível não é capacidade física, não é inteligência humana, mas sim, aí vem da mão de Deus, peregrino. Versículo 6. Olha aí, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Deus está dizendo, volta para o caminho a qual você desviou, peregrino. Volta para a sua confiança em Deus, a qual você dissipou em acreditar em coisas que não fluem e não faz parte da sua vida, que não faz parte da tua essência. Apaga os caminhos turvos a qual você está caminhando e mesmo assim não está solucionando o problema. Você já parou para pensar, peregrino, que os caminhos errados a qual você tomou ainda não solucionou o seu problema e você ainda está achando que vai solucionar? Se até agora não solucionou, você vai continuar caminhando cegamente? Para e pensa, peregrino. Eu sei que nós somos capazes de sermos dessa maneira, capazes de entender, interpretar, porque nós temos
conhecimento e sabedoria. Pare e pensa se até agora o caminho a qual você tomou não está trazendo o resultado, você acha que vai trazer depois? Você vai ficar, Jefferson, mas vai acontecer. Vai acontecer e até agora não aconteceu. Até agora não teve o resultado que você esperava. Para de confiar no homem. Confie em Deus, que Ele sim não vai te deixar, não vai te abandonar e pode ter a plena convicção que jamais vai falhar contigo. Jefferson, jamais. Deus jamais falha com um filho que confia nele. Deus jamais falha com alguém que coloca a sua confiança plena nele. Jefferson, onde eu posso testificar isso? Na própria Bíblia. Nós temos vários. Davi, Sansão. Nós temos aí Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Zacarias, Isaías, Elias, Eliseu. Cada um deles que confiaram no Senhor, viveram histórias extraordinárias. E o que é que isso impede você de viver essas histórias? Somente você mesmo. Se você quiser continuar confiando na força do seu braço, vai ser impossível você viver essas histórias, manifestar em sua vida essas histórias. De ser como Elias que não viu a morte, ser como Eliseu que recebeu o espírito dobrado da unção de Elias, partiu o rio que estava ali à sua frente, ser como vários outros, como Daniel, entrar na cova de leões, dormir em meio de leões famintos e não ser consumido, ao sair da cova, ser lançado os seus acusadores e antes que chegassem ao início ou no final da escadaria já estavam sendo dilacerados e exterminados. E aí? Você quer mais exemplos, peregrino? E nós temos N exemplos hoje de pessoas que confiaram no Senhor e vivem as maravilhas de Deus. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é um pouco conhecida, Flávio Augusto. Flávio Augusto é um dos maiores empresários e ele confia no Senhor e por isso ele faz coisas que fisicamente era como se fosse impossível. Flávio Augusto fechou contratos bilionários, uma pessoa que saiu de um ambiente que era lá no início nada e hoje construiu um grande caminho e local de exaltação para Deus, porque aonde Flávio Augusto vai, ele exalta a Deus, resplandece a glória que não é dele, mas sim de Deus. Ele conquistou várias coisas que manifestam para a glória de Deus. Então vamos continuando aqui. Repetindo o versículo 6. Convertei-vos, Deus está dizendo, pois filhos de Jerusalém, aqueles que tanto vos afastaram. Então ele está dizendo, se converte, volta o caminho, peregrino. Você que se afastou de Deus, volta enquanto há tempo. Volta enquanto você está recebendo orientação. Jefferson, ainda há tempo? Se você está escutando essa mensagem é porque você tem tempo agora de se voltar. Jefferson, é tão fácil assim voltar para Deus? E você quer que tenha uma mágica, tenha um estalo, tenha câmeras, fotos? Eu não estou entendendo. Você acha que para poder voltar para o Senhor precisa de protocolos? Jesus já pagou todos os protocolos que você precisaria pagar, peregrino. Se você quer voltar para o Senhor, é só fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu me arrependo do caminho a qual tracei e quero render a minha vida em tuas mãos agora. Meu Deus, eu rendo a minha vida a ti, Senhor Jesus. Toma a minha vida e seja feita a tua vontade. E aí sim, você vai voltar ao caminho. E assim quando voltar, começa a andar nos ensinamentos de Deus. E qual é os ensinamentos de Deus, Jefferson? Esses aqui. Coloque em prática a palavra de Deus. Quando você for discernir qualquer coisa, ou tomar qualquer decisão, coloca Deus na frente. Ele vai te responder. Jefferson, mas Deus não me respondeu. Ele te responde de várias formas. Ele pode falar contigo, ele pode usar pessoas, ele pode falar aqui, qual é mais comum, através da palavra dele. E ele vai te orientar. E muitos dos ensinamentos e decisões a qual você deve tomar já está aqui na Bíblia escrito. É somente você ler e saber
interpretar. E como é que eu interpreto, Gerson? Peça sabedoria a Deus. Ele também te entrega a sabedoria para entender a palavra. Muitos leem a palavra e não conseguem interpretar porque a palavra não é física. A palavra é viva. Então você só consegue interpretar uma palavra que é viva se você não estiver com os olhos físicos sobre ela, mas sim com os olhos espirituais. Aquilo que é a sua chama divina. O seu espírito é que te ajuda a discernir. Então vamos continuar aqui. Deus no versículo 6 pediu para o povo de Israel voltar o caminho, já não mais confiar no que eles achavam ser de confiabilidade, que era na força do povo do Egito, no número dos seus cavalos, dos seus cavaleiros. Deus está dizendo, volta, dá tempo. Eu vou te sustentar, eu vou te salvar, eu vou te livrar, eu vou colocar a minha mão para te guardar. Deus estava dizendo, então volta enquanto há tempo. Versículo 7. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para, pecardes. Olha o que Deus está dizendo. Quando a angústia chegar, que vai chegar, quando a batalha começar e começar as dores, muitos vão lançar fora os seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Deus está dizendo. Aí você vai ver que realmente a força do braço do povo não adiantou, que o número não adiantou, que a sua confiabilidade nos seus olhos físicos não adiantaram. E que os seus deuses feitos de prata, que era feito pelas suas mãos, os seus deuses feitos de ouro, são indiferentes. A sua confiança deve estar em quem? Em Deus, peregrino. Deus está dizendo, aí sim vocês vão jogar fora os ídolos, vocês vão quebrar o que vocês construíram, e na hora da dor vocês vão querer voltar para quem? Para Deus. Então volta antes que a dor comece. O sábio, peregrino, não precisa cair no buraco. E você é sábio, peregrino. Você não precisa cair no buraco para dizer que o buraco estava ali. Você só precisa ter orientação que o buraco está ali, desviar o caminho e ir pelo caminho correto. O que cai no buraco é o insensato. É o insensato que escuta o conselho e mesmo assim diz assim, eu vou por aqui porque eu quero ter certeza que eu vou cair no buraco para me sair do buraco. Seja sábio. Não queira cair no buraco onde o insensato cai. Desvie o caminho enquanto há tempo. Olha o que diz aqui no versículo 8. Então a Assíria cairá pela espada do homem, e a espada não de homem, olha aí, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalho forçado. Deus está dizendo, eis que esse grande quantidade de povos, a qual vocês aí estão querendo se render, Israel, eles todos serão consumidos, serão destruídos a Síria. Eles vão cair à espada. E todos os jovens que você vê hoje serão sujeitos a trabalhos forçados. Em outras palavras, se vocês mesmo assim quiserem caminhar e que quiserem confiar no povo aí, a qual vocês acreditam, vai chegar um momento que quando eles caírem, vocês também serão escravos. Vocês voltarão à antiguidade como anteriormente, que eram escravos do Egito. Vocês se tornarão escravos por confiar em homens, confiar na força do braço do homem. Versículo 9, para a gente terminar. De modo não atinará com a sua rocha de fugir. Olha aí. De modo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes, vou repetir aqui. De modo não atinará com a sua rocha de refúgio. Ele está dizendo aqui, perigo, vocês não vão encontrar a sua rocha de refúgio no homem. Você não vai encontrar a sua rocha de refúgio em povos que não seja Deus. Ele estava dizendo, sua rocha de refúgio não é esse povo. Deus estava dizendo para o povo de Israel, através de Isaías. Ele diz, os seus príncipes, a qual você está querendo confiar aí, os seus príncipes espavoridos, traumaticamente abalados, Deus está dizendo, eles vão estar tão abalados, vão estar tão espavoridos, estarão tão loucamente entrando em medo, entrando em angústia, estarão todos eles com tamanha angústia, que aqueles príncipes a qual você confiar, você vai ver nele
com medo, eles vão estar espavoridos, como diz aqui a palavra. Estarão traumatizados e angustiados, com medo. E diz mais, eles desertarão. O que é desertar, Jefferson? Eles vão fugir. Aqueles a quem você está confiando, se você está confiando, peregrino, na força do seu braço, na força do braço de outro, eles vão te desertar. O que é desertar? Eles vão fugir. Eles vão fugir. Se você está confiando nisso, eles vão fugir. Sabe quem não foge? Deus. Deus, ele nunca vai fugir da guerra. Ele sempre vai estar contigo na guerra. Mas Deus está dizendo, esses príncipes, eles vão estar tão apavorados que eles vão deserdar. Eles vão fugir. Olha aí. Eles deserdarão a bandeira. O que é a bandeira? Aquilo a qual tanto você confiou, né? Como se fosse a honra deles. Eles deserdarão a bandeira. Deserdarão a confiabilidade no país a qual eles tinham. Na espada do exército, eles deserdarão, eles fugirão. Eles não mais levantarão a bandeira deles. Eles já não terão convicção por tamanho medo que estarão por serem destruídos. E Deus diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Deus está dizendo, eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso, a qual fornalha está em Jerusalém e qual, ele diz aqui no final, o fogo está em Sião. Em outras palavras, estou sempre aqui. Então, orienta-te, peregrino, volta o caminho a qual você está indo de errado e confia em Deus. Então, esse foi o ensinamento de Deus para nós hoje, peregrino. Vamos confiar mais nele, não nos homens. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, soberano Deus, graças nós te damos por esse ensinamento, Pai. Crava na tábua do coração de cada peregrino, ensina, meu Pai, a praticar e a viver, a confiar no Senhor plenamente, a não desviar, meu Deus, por causa dos olhos físicos e nem, meu Deus, por causa da numeração de povos que virão, meu Deus, mas nos ensina a confiar no Senhor, independentemente da circunstância, e que assim nós possamos crescer, meu Deus, na Tua graça e sabedoria, e que a Tua potente mão sempre nos leve, nos guie e nos sustente. Abençoa cada um desses peregrinos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.